O Newcastle está vivendo uma das maiores novelas dentro da janela de transferências da Premier League. Algo que provavelmente vai entrar para a história e vocês vão acabar lembrando no futuro. De um lado a gente tem um Isaac completamente insatisfeito e louco para se transferir para o Liverpool. Do outro a gente tem um time que foi massivamente rejeitado. Provavelmente alguns de vocês aí já se identificam com o Newcastle. Ele tomou inúmeros chapéus nessa janela de transferência e foi rejeitado por vários jogadores, como por exemplo João Pedro, que foi para o Chelsea, e Benjamin Sesko, que foi para o Manchester United. Eles fizeram parte dessa grande rejeição. E aí a grande dúvida que fica na cabeça das pessoas: será que tem alguma solução? Será que tem algum outro camisa 9 no mercado que pode resolver o problema do Newcastle e eles não estão olhando? E eu também vou conversar um pouquinho sobre a novela de Alexander Isak e a importância dele pro Newcastle no momento atual. Vocês vão entender exatamente porque que eles precisam tanto de um camisa 9. Pra quem não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal. Seja muito bem-vindo ao Plano Blue. Vamos começar tentando entender por que o Newcastle tá buscando tanto um camisa 9. A primeira coisa que eu preciso explicar pra vocês é uma coisa que eu falei no meu vídeo montando elenco do Newcastle, né? Eu disse lá que havia uma chance do Newcastle contratar um 9 e não vender o 9 que eles têm hoje, Alexander Isak, e realmente só contratar um 9. E muita gente talvez tenha ficado confusa porque que eu falei aquilo. Em resumo, cara, o Newcastle, ele tava precisando de mais um camisa 9, porque o 9 que era a reserva deles tinha um nível muito abaixo, uma coisa que eu repito aqui no canal há muito tempo, né? Que é o tal do Callum Wilson, que fez uma temporada impressionante só, mas é um jogador que a carreira inteira não foi nada demais. É um velho conhecido do treinador Ed Howe, né? Treinador do Newcastle, mas é um jogador assim que, apesar de ter a confiança do treinador, nunca apresentou grande desempenho, apenas em uma temporada que ele realmente impressionou, mas não é nada demais, ok? Não tenho em mente que ele era uma solução, inclusive era um jogador bem limitado, né, pro esquema tático. Entregava muito pouco, apesar disso ele conseguiu usar bem as habilidades dele durante aquela temporada que ele teve um grande destaque. Mas, tirando isso, cara, era necessário achar um camisa 9. O outro 9 que eles têm, o tal do Osula, que é um jovem talento, ainda não tá pronto, tá claramente precisando de um empréstimo para poder jogar e ganhar minutos e experiência, um empréstimo para um lugar que ele jogue, por exemplo, e é um jovem que, apesar de ter talento, ainda não tá pronto para realmente pegar ali a camisa 9 para ele, a não ser que ganhe alguns minutos ali vindo do banco, para aí ganhar uma confiança e poder estar em campo. Então o Newcastle hoje já estava precisando de um 9, só que aí vem um grande problema, né, porque o 9 principal deles tá tentando sair a todo custo, então eles já estavam necessitados de um 9 e agora vão necessitar de praticamente 2. Talvez o Newcastle não contrate um jogador até o fim da janela, contrate 2 se vender Isak, né? Então o Newcastle tinha essa necessidade, mas não fica só por aí, cara. Uma coisa que é muito conhecida de Ed Howe pra quem estudou o treinador é a formação dele. Ele tinha uma formação que era o 4-4-2, que ele não usou muito no Newcastle, né? No Newcastle ele usa o 4-3-3, com 3 volantes móveis ali, com aquela saída de bola e aquela dinâmica no meio de campo, que fez um time extremamente equilibrado. O 4-4-2 tornava o time mais objetivo e direto ao ponto, um time um pouco mais direto, e era interessante ter 2 camisas 9. E ele realmente usava 2 camisas 9 mesmo, que não era um 9 segundo atacante, ou um cara que ficava dropando pra construir. Não, era 2 camisas 9. Ele consegue usar esse segundo atacante, consegue usar outras figuras, mas era um camisa 9. Então, pra fazer essa formação, ele precisa de pelo menos 2 camisas 9 em atividade. No meu vídeo eu falo exatamente sobre isso, né? Que era trazer mais um 9 de qualidade, colocar ele junto de Isaac aqui durante essa temporada, pra depois, né, no meio da temporada, ou até ao fim dela, vender ele de vez, e aí já tá pensando em outro alvo. Essa era a minha cabeça na época que eu fiz o vídeo. Claro que eles acabaram tomando chapéu no principal alvo deles que tava no vídeo, né? Ele acabou tomando aquele chapéu e eles não conseguiram fazer isso. Então, há uma limitação tática hoje em utilizar essa formação e há um problema gigantesco porque falta 2 camisas 9 ao mesmo tempo. Então, ele não só não vai conseguir usar essa formação, como ele tá realmente com uma falta grande de jogadores. É por isso que é tão necessário um camisa 9. Só que piora. Por quê? O Newcastle é um time que tá na Champions League e está dentro da Champions e ainda tá jogando a Premier League ao mesmo tempo, faz com que a necessidade de um camisa 9 ela aumente muito. Então, você não pode contratar qualquer camisa 9. Você não pode contratar um cara comum, um cara oscilando. Você tem que contratar um cara que vai entregar regularidade, um cara que você confie realmente, pra pelo menos você conseguir conciliar os dois cenários. Então eles não podem ter uma redução de desempenho tão grande. O que talvez acabe fazendo eles ter que ir atrás de um jogador mais experiente, né? Porque o jogador mais experiente você não lida tanto com variação de desempenho. Vai ter um período de adaptação e depois desse período provavelmente ele já vai ter entregando alguma coisa em campo. Então é muito necessário hoje que o Newcastle se mova em relação ao camisa 9 por causa dessas questões. Agora o caso Isak, cara, ele é bem complicado, mano. Porque
ele de fato tá fazendo algo que talvez na cabeça de algumas pessoas se tornou comum ou virou uma espécie de tendência, mas não é. É muito errado, inclusive, cara. É algo bizarro o que Isaac tá fazendo, cara. Não é algo que você deveria normalizar. Por quê? O jogador, cara, ele tem um contrato. Ele assinou um contrato. Ele ganha um puta salário. O time acreditou nele, o time desenvolveu com ele, o time joga pra ele. Ele é o jogador principal do elenco hoje, ok? Então você vê esse cara fazendo corpo mole, não treinando e prejudicando o time que meio que revelou ele, e principalmente teve sempre em mente ele como um grande jogador, é algo muito feio, cara. Quando ele foi contratado, já falar, né, que eu quero me transferir pra outro clube, então vou deixar a multa no mínimo, aí eu vou. Eu acho que é algo que faz mais sentido. Hoje, claramente, o Newcastle tá pedindo um valor que é justo pra um rival, né, porque não quer entregar o seu principal jogador, que vai prejudicar muito a temporada, e ele tá forçando essa saída pra sair mais barato, cara. É uma situação muito ruim. E, cara, ele tá prejudicando muito a temporada do Newcastle, cara, porque ele não treinou. Quando ele voltar, ele vai estar sem ritmo e ele tá a todo custo tentando sair, e isso vai prejudicar a pontuação do Newcastle no começo da temporada. O que vai fazer o Newcastle acabar na posição abaixo do que deveria. Ou seja, ele que fez o Newcastle ganhar pontos em temporadas anteriores, hoje tá fazendo eles perder. É uma grana que fica parada em salário e também na contratação dele que foi feita naquela época. Então eles precisam vender pra ter mais dinheiro pra poder contratar depois. É uma situação terrível, cara. E assim, o comportamento ele é ruim. Eu falei inclusive disso aqui em alguns jogadores. E aqui eu vou citar um exemplo que deixa isso bem claro. Por exemplo, Enzo Fernandes é um jogador que eu já botei em outros elencos de outros times. Apesar dele ser do Chelsea, que é o time que eu torço, eu coloco ele em outros elencos. Por quê? Você viu como o Enzo Fernandes saiu do Benfica, cara? Foi um bagulho feio. Assim, não foi legal. Ele claramente forçou a saída a todo custo, se comportou de uma maneira muito ruim. Teve muito torcedor do Chelsea comemorando, mas tem gente que acha isso uma merda. E eu particularmente acho. E eu não confio nele, cara. Eu acho que se vir uma boa proposta, ele vai embora sim, cara. Eu tenho zero confiança em Enzo Fernandes em relação a esse tipo de comportamento, cara. Ele me parece ser o cara que vai embora mesmo e foda-se, tá ligado? Se ele achar um lugar melhor, ele vai. Eu não tenho nenhuma confiança nele. Nenhuma. Por isso que eu sempre coloco ele em outros elencos. Porque se alguém pagar melhor, se alguém der um puta salário e realmente ir atrás da transferência, talvez ele force a saída como ele fez no outro clube. É um jogador que não passa confiança. Inclusive, eu vi torcedor do Liverpool falando sobre isso, né? Não só aqui no Brasil, como na gringa, né? Eu vi muita gente falando disso. Pô, vamos querer um cara que faz isso aí com o clube antigo dele. E realmente é algo a se preocupar, cara. Assim, ele não tem que ter aquela dívida de jogador formando, nem nada, mas eu acho que ele tem que ter o respeito por quem paga o salário dele, por quem acreditou nele antes do Liverpool, cara. E ele tem que respeitar o contrato dele, cara. É algo bizarro que ele esteja fazendo isso aí, cara. E a galera ainda achando normal, né? Então, pra mim, não é nem um pouco normal. O comportamento dele é completamente inaceitável. Eu sou completamente contra o que ele tá fazendo, cara. E aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a possibilidade dos substitutos dele de mercado, né? E as rejeições que o Newcastle sofreu nesse mercado. Não foi só na camisa 9 que eles sofreram rejeições também em outras posições do campo. Eles tiveram um problema com outros jogadores que foram pra outros clubes. Então, foi em toda posição que você imaginar, até de goleiro. Mas de centroavante, eles primeiro perderam Delap pro Chelsea. Tentaram o Delap e não conseguiram. Era pra ser número 2, provavelmente. Um jogador interessante pra esse treinador. Aí depois eles tentaram João Pedro, que também foi pro Chelsea, que me surpreendeu. Eu não sabia que o Chelsea estava atrás dele. Havia alguns links aqui e ali, mas nada muito sólido. De repente aconteceu de fato, né? E eu entendo porque João Pedro assinou com o Chelsea, faz sentido pra carreira dele fazer isso. Mais um alvo que eles acabaram perdendo. E aí, vendo que o Liverpool tava tão atrás do alvo deles, eles pensaram em contratar Ekitike, né? Que também foi pro Liverpool. Inclusive o Liverpool quer os dois, pelo que eu entendo. Então ele saiu derrotado mais uma vez, né? E com Ekitike seria interessante pra eles, porque a gente não sabe como ele vai se desenvolver. Ele pode até se tornar melhor que Isaac a longo prazo. E aí depois eles foram em Benjamin Sesko, que é outro excelente alvo. Talvez fosse um dos melhores pra eles conseguirem. E ele foi pro Manchester United, mesmo o Newcastle talvez oferecendo até coisas mais interessantes no momento atual, né? Em relação ao que o Manchester poderia oferecer, mas Sesko preferiu o Manchester. E eu entendo porque a história do Manchester é muito grande e isso coloca o Newcastle em uma posição que ele não pode lidar com o Manchester. Talvez tenha uma galera mais Gen Z que não entenda o peso e o valor do Manchester, mas eu sei, cara, eu sei do valor do Manchester, eu sei o quão grande eles são e não tem como diminuir o Manchester United. Pra mim era uma escolha melhor, pra qualquer um que tenha noção, sabe? É um lugar claramente, cara, uma vitrine melhor. Essas foram as rejeições que eles sofreram no mercado, cara. E o que esses jogadores juntos eles têm são jogadores, cara, que têm um nível interessante pra Champions e pra Premier League, que eles poderiam trazer algo interessante pra eles. Estavam em crescente, são todos jovens. Eu acho, por exemplo, que esses alvos que eles foram atrás são alvos que realmente iam entregar alguma coisa em campo imediatamente e ainda tinham um potencial de evoluir bastante e se tornar um alvo pra outro clube da liga no futuro, ou até mesmo um artilheiro na liga. Então todos os nomes que eles cogitaram são nomes bons pro futuro.
Um pra número 2, outro pra número 1, enfim, a depender do cenário era pra isso aí, cara. E, cara, a gente agora tem os outros alvos que eles estão indo atrás agora. E aí você começa a entender a diferença do que foi tentado até agora e que eles sofreram rejeição e do que eles estão contratando hoje, ok? Eu vou começar por Wissa, Yoni Wissa. Ele tá fazendo a mesma coisa que Isaac, já dei minha opinião, não gosto, acho nojento esse comportamento. Acho que é um jogador que vai pro teu clube e você não deveria ter nenhuma confiança nele, porque ele pode trair teu clube depois. É tipo namorar uma mina que traiu o namorado com você, tá ligado? Tipo, é a mesma coisa, tá ligado? Por que ela não vai fazer isso com você no futuro? Pensa nisso, né? É outro caso aqui, né? O Issa fazendo a mesma coisa, um comportamento meio meme. Mas, cara, o Issa, eu não consigo enxergar ele como número 1. Não pra um time que quer jogar Champions League Premier e quer estar disputando todo ano. Que é o objetivo do Newcastle, ser grande todo ano, né? Se manter ali ganhando aquela grana extra. Você vê que o projeto é pra isso. Garantir essa grana ali extra de estar na Champions e ir o mais longe possível e tentar ganhar a Premier League em algum momento. É pra isso que existe o Newcastle. E, cara, o Issa não dá esse passo. Ele não é tudo isso. O Issa era muito bem utilizado pelo ex-treinador, né? Eu dei bastante o mérito ao treinador antigo, né? Que sabia fazer o elenco jogar pra ele. Eu falei isso em um vídeo que não tem tanto tempo, né? O tal do Thomas Frank, que hoje tá no Tottenham. E realmente, cara, pra mim a magia vinha do treinador. O Issa em si, cara, é um 9 interessante. Uma figura central ali interessante pra você buscar de cabeça e tudo mais. Ele é uma versão melhor do que o que eles chamam de número 2, que era o Callum Wilson, que eu já citei aqui anteriormente. Eu diria que é isso, cara. Isso é o Issa. Não vejo como número 1. E pro valor que o Brentford tá pedindo, é muito caro. 60 milhões de libras, se eu não me engano, é muito caro, cara. Então aí tu começa a entender o mercado do Newcastle, cara. O problema, porque eles estão pagando por um número 2 o valor quase de um número 1. Aí não tem como, né? Aí você vai pros outros alvos e aqui começa o risco gigantesco deles, cara. Um que eu vi no início da janela foi o tal do Gonçalo Ramos do Paris Saint-Germain. É um jogador que tá falhando muito na Ligue 1 e no Paris Saint-Germain. É um jogador que perde muito gol, é um jogador que às vezes tem partidas horríveis. Imagina aí pra Premier League, cara. Esse cara pode ser pior que outros jogadores foram contratados, tipo Darwin Núñez, sabe? Que veio do mesmo lugar que ele. Pode ser muito pior. Pode ser um risco pra liga. Então não dá pra garantir que vai dar alguma coisa certa, né? Eles podem até pegar por um bom preço, pagar um bom salário, né? Um salário razoável pra eles. Mas o problema é que esse cara não garante o nível. Então não dá pra saber se ele seria número 1 ou número 2. Pode ser que ele não seja nem número 3, né? Em algum momento. Que é um jogador bem perigoso mesmo de se arriscar, cara. Ele não tem essa garantia toda, ele não tá brilhando tanto em Paris. Inclusive, eu acho que o Paris Saint-Germain deveria buscar outro camisa 9 pra número 2. Aí a gente tem Nicolas Jackson. Que falar do 9 do Chelsea, que eu já xinguei tantas e tantas vezes, né? Que eu já cobrei tanto o desempenho dele. Pra um time que não é de Big Six, Nicolas Jackson é ótimo como número 1. Agora, pra um time de Big Six, é pouco. E eu entendo que o Newcastle quer estar no Big Six. Ele quer estar entre os 6 primeiros, pegando as melhores vagas, pegando a grana extra ali de estar nas ligas europeias. Quer estar pelo menos entre os 5, né? É o objetivo. É pouco. Agora, Jackson é jovem, pode evoluir. É uma coisa que eu venho repetindo aqui no Chelsea há muito tempo. Há um potencial nesse jogador, cara. Com o treinador certo, eu acredito que dá pra desbloquear essa parte. E eu não acho que Ed Howe do Newcastle é esse treinador. Então pra mim é um alvo horrível. É um alvo ruim, porque é um alvo que você tá correndo o risco de um treinador que não mostra padrões que ele pode resolver esse tipo de problema. E eu não iria também. E pelo valor não vale a pena de jeito nenhum. Aí agora também tem o tal do Strad Larsen, do Wolves, um jogador que eu já falei aqui no canal, eu acho interessante, uma figura âncora, né? Um cara no estilo de jogo ali parecido com Haaland ali, um homem de área forte, pra buscar ali de cabeça, um cara interessante pra isso. Mas é uma figura de transição que traz muito pouco, acredito que é um jogador limitado e eu não vejo ele tendo essa grande evolução em ir pro Newcastle. Eu acho que é um jogador limitado e que, cara, não é bom a junção. Pelo valor não é, ok? Larsen é muito pouco. Talvez para um número 2, opção de elenco, legal, pro Newcastle é. Agora, número 1 não, e pelo valor não vale a pena. Aí tem o risco de Vlahovic, e aqui eu vou fazer elogios e críticas. Tá, vamos lá. Vou explicar Vlahovic pra vocês da melhor maneira possível. Ele é um bom jogador? É, fato. Tem muito talento. Agora, o que rolou com o Vlahovic? O primeiro lugar é que ele foi muito mal utilizado na Juventus. A Juventus só trazia treinador que não usava ele bem. É o primeiro lugar. Então ele fazia coisas que ele não deveria estar fazendo. Vlahovic é o estilo de jogo tipo Haaland, que eu acabei de citar. Quase a mesma coisa, só que é um cara com uma transição assim mais interessante, com os passes a mais. Lembra um pouquinho um Harry Kane em alguns momentos. É esse que é o Vlahovic. E o Vlahovic, cara, é um cara que, se bem utilizado por um treinador, dá pra extrair o desempenho dele. Mas ele tem grandes oscilações e é um cara, assim, que não traz essa confiança hoje. Além de ter um salário de 20 milhões de euros atrelado a ele, que o Newcastle não pode pagar, provavelmente, se quiser manter o elenco todo, né? E se quiser construir aos poucos um elenco sólido entre titular e reserva. Então, é um risco muito grande. Eles poderiam pegar por um empréstimo por um tempo e negociar um salário mais baixo pra ele. Talvez um dos maiores salários do elenco se ele for bem no empréstimo, mas não vale a pena comprar. Que é um risco muito grande que não vale a pena correr, né? A maioria dos clubes não tá indo atrás desse cara por causa disso também. Então ele teria que reduzir o salário dele pra estar jogando no Newcastle. Apesar disso, eu vejo um talento, um potencial nesse cara,
que é incrível. Eu acho ele bom de verdade, eu não tô mentindo pra vocês, não tô exagerando, não. Eu acho ele um bom jogador. E eu vejo um potencial nesse cara pra realmente ser uma solução. Então, um dos poucos dessa lista aqui, de alvos do Newcastle no mercado, que eu particularmente gosto. Agora, tem outros nomes? Tem nomes aqui que podem resolver o problema e que o Newcastle não tá considerando, e a resposta é que sim. Agora eu vou falar destes nomes aqui que solucionam o problema do Newcastle, ou que são opções muito sólidas pra eles estarem indo atrás ali, pra realmente ter um cara bom no elenco. Pra mim, tem alguns nomes ali que eles estão ignorando, e não são só esses que estão aqui, tem muitos outros ainda que eu poderia colocar, mas eu vou reduzir um pouco essa lista, senão eu vou fazer um vídeo gigantesco. Antes disso, vou pedir pra você que não esqueça de deixar o like nesse vídeo, é muito importante. Se possível, use a opção de hype, tem na aba de comentários se você tiver um smartphone, isso ajuda bastante o canal, o vídeo chega em mais pessoas. E se você quiser ter um contato maior comigo e ver o que eu comento na janela de transferência, ver o que eu comento sobre futebol num contexto geral, vai ser lá no meu Twitter, @ddcorvo, tá aí na tela, por lá que a gente tem esse contato mais rápido, mais direto. Me segue lá. Agora, cara, vamos falar dessas soluções, ok? Tem uma solução mágica, ok? Tem uma solução que é perfeita no meu ponto de vista, eu olho pra ela e penso, tá, esse cara aqui entrar, acabou, ele resolve o problema, que é Alexander Sorloth. Este homem, assim, cara, vou explicar ele da maneira mais rápida possível. Ele tem o físico de Haaland, uma velocidade parecida, é um jogador, cara, que é uma figura âncora perfeita. Só que não fica só por aí, não para por aí. Ele tem uma boa criatividade, então ele tem um jogo de transição muito forte pra um 9 de área. E isso faz com que ele jogue de ponta na seleção nacional pra dar espaço pra Haaland, porque ele joga ao lado de Haaland, pra quem não sabe. Ele é um cara que realmente tem características de ponta, então ele consegue fazer algo parecido com o que o Kizak faz hoje. Então ele consegue manter o padrão da camisa 9, só que sendo mais centralizador, né? Uma figura que você vai buscar mais na centralização. Esse é o ponto que pra mim faz Sorloth ser o cara perfeito pro time do Newcastle. Pra mim, ele hoje é a solução. 35 milhões de euros, cara, é o que querem por ele. Eu não sei, eu consideraria. Ah, ele é mais velho, ele não tem esse potencial todo, mas hoje ele já é muito bom. Hoje ele já é um cara que, por exemplo, pega um Samuel Morodion e põe no bolso. Ele tem tudo que Samuel Morodion tem e tem mais. Tem muito mais pra entregar. É um cara muito mais confortável com a bola no pé. Então eu vejo ele realmente como uma solução. E aí você vai ter aquela coisa, nossa, mas os marcadores da Premier League são muito rápidos. Irmão, tu já viu esse cara? Tu já viu ele em campo? Você vai me dizer que o marcador vai atormentar ele? Este cara, se tem uma coisa que ele não vai ter problema é pra ganhar duelo, cara. Porque não tem como parar esse cara, principalmente no ar. Esse cara é um demônio no ar, velho. Ele não tem o que fazer. Ele é imparável. Assim, pra mim ele é a grande solução pra isso aqui. Tem outros também, ok? Que são um pouco mais caras e mais difíceis de conseguir, mas a solução perfeita ali, que encaixa no valor que eles precisam, que eles podem buscar um número 2 interessante, é esse cara. Pra mim, Sorloth soluciona o problema da camisa 9. Então sim, eles deveriam estar indo atrás de um Sorloth. Aí um nome pra número 2, que pode ser um futuro número 1 muito grande, o tal do Mika Bierati, que eu coloquei no vídeo de camisas 9 pro Chelsea. Lá também tem outros nomes que poderiam encaixar no Newcastle, que servem pra lá. Mas Mika Bierati é exatamente isso, cara. É um cara que pode solucionar a posição também pra eles, cara. No meu ponto de vista, ele é um cara ali pro futuro. É um centroavante super interessante, é um cara mais de movimentação, ok? Não é um cara de força física, não é um cara de drible, é um cara de movimentação, um cara que se movimenta muito bem, se desloca do marcador e aparece na cara do gol do nada fazendo gol. Ele é super interessante, super perigoso, com a finalização muito boa. Pra número 2, é claro, né? Porque não dá pra garantir realmente que ele vai se adaptar bem à Premier League. Este aqui eu tenho minhas dúvidas sobre isso, mas é um nome assim que eu pensaria pra adicionar o elenco, sendo que eles precisam de mais de um, como eu falei. E aí, cara, tem alguns outros nomes que são soluções mais rápidas. Por exemplo, Ollie Watkins do time do Aston Villa. É uma solução imediata. Você comprou o Watkins, você tem um camisa 9 pra poder jogar na temporada, que tem nível de Champions, que pode ajudar na temporada e tem padrões parecidos com o de Isaac. Então você tem uma solução direta ali. E o Aston Villa não vai pedir muito por ele. Apesar deles não quererem vender, é um jogador, cara, que vale a pena. Pela idade dele, vale a pena. Então o Newcastle pagaria uma grana parecida com a de Wissá, mas um jogador que é melhor que o Wissá. Já é garantidamente melhor que o Wissá. Então aí você pode pegar um Watkins e ir no número 2, como o que eu citei aqui, né? O Mika Bierati. E aí já soluciona também a camisa 9 nesse aspecto. É uma coisa que eles podem fazer no mercado. Então tem nomes. Não precisa ficar hiper focado em nomes que não vão te entregar tanto. Ou nomes que são inseguros. Esse nome é seguro. Ele já tem a garantia que ele é um bom jogador dentro da Premier League e que ele pode fazer boas atuações dentro da Champions também. Ele já mostrou esse potencial. E eu diria que pro estilo de jogo de Ed Howe, eu acho que o encaixe dele é muito bom. Acho que ele pode manter exatamente o que tá rolando ali. Perfeito. No meu ponto de vista, resolve o problema também ali, temporariamente ali, por alguns anos. E aí, cara, tem alguns alvos extras, ok? Victor Boniface e Santiago Gimenez. Os dois. Não ao mesmo tempo. Provavelmente o Milan vai ficar com um. E o que sair é uma opção pro Newcastle também. Então você pode ir ali atrás de um Santiago Gimenez, que é um 9 interessante. Talvez não tenha nível pra número 1, mas possa ser uma opção do elenco ali pra número 2, fazendo dupla de centroavante. O Boniface é perfeito também, ok? É um que se encaixa ali. E esse aqui tem mais a cara de número 1. Eu acho ele melhor que Santiago. É um jogador que na minha cabeça é melhor também, que é outra solução que eles têm. E aí tem também um cara aqui
que pra mim é o definitivo disso aqui. E aqui eu vou explicar o porquê que eu botei esse cara aqui, que é o Marcos Thuram. E eu vi muita gente falando, por que ele trocaria a Inter de Milão pra jogar no Newcastle? Porque é Premier League, porque o Newcastle pode pagar mais, porque ele pode ser utilizado como número 1 artilheiro da própria Premier League. Além dele já ter o desempenho certinho ali pra jogar Champions e tudo mais. Ele é uma opção. Além de que a Inter de Milão tá vivendo hoje um pequeno problema. Contratou um treinador que não entrega os padrões do treinador anterior. Talvez não faça a melhor temporada do mundo, talvez ele não queira se transferir hoje, mas talvez no futuro ele queira. E não só isso, não acaba por aí. A Inter de Milão é conhecida por vender o jogador mesmo, ok? Não fica segurando não. Tem uma boa proposta, vai embora mesmo e acabou. E eu diria que a proposta é na casa de 75, 80 milhões de euros, provavelmente eles devem acabar vendendo por esse valor aí. O jogador até pela idade dele e tudo mais, cara. Até porque vale a pena vender, eles pegaram esse cara de graça. Essa grana entrando na Inter de Milão normalmente não vacila. Eles pegam essa grana e realmente já botam pra reinvestir. Eles já devem ter até nomes já pensados ali pra substituir ele quando vender. Até alguns de graça. Sabe como a Inter de Milão se comporta no mercado. Então, rapaziada, só pra deixar claro, existe uma chance muito grande aí de Thuram talvez ser a solução pro Newcastle definitiva, assim, a maior solução possível. Mas eu queria que vocês entendessem, cara, que o mercado de transferência tem um monte de alvo, cara. Às vezes fica rodando ali os mesmos alvos e tem outros caras, mano. Existe outros caras jogando outros cenários super interessantes ali que você pode pensar neles, cara, que realmente resolve a posição. Às vezes estão tão hiper focados em trazer o cara que tava no Chelsea ali fazendo merda e que talvez vá fazer merda lá também. Talvez eles deveriam, né, tá pensando em outro alvo. Talvez eles deveriam estar focados em outra coisa que talvez seja mais interessante pra eles. Ou focado no alvo do Brentford, jogador do Brentford. Olha como ele é bom, cara. Vai atrás do cara da Inter de Milão, cara, que mais ou menos nesse valor aí, ou bota um pouco a mais e contrata. Porque esse cara pode resolver realmente os problemas da camisa 9 de vocês. Agora, ficar hiper focado igual uns malucos num único alvo ali, tentando a força e o time não quer vender, cara, não adianta, sabe? Pra mim você só vai fazer um overpay. Você vai dar um overpay ali pra um time que não merece, pra um jogador que não deveria estar indo, sabe? Eu acho que não vale a pena. Enfim, cara, esse vídeo tá chegando no fim, ele já deve estar longo, né, eu falando sobre esse assunto, mas eu queria muito falar sobre o Newcastle. E basicamente é isso, rapaziada. Agradeço a presença de todos, agradeço a todo mundo que vai ajudar o vídeo de qualquer maneira e é isso. Tchau.